Ei, tu sabes qual é a diferença entre a preposição na e ve? Sabes como usar ela? Então, se tu pretendes saber, ter mais informações acerca disso, fique no canal, porque no dia de hoje nós falaremos acerca do caso prepositivo, ou seja, já estou padece, né? Predložný padece. Ok? Então, solta a vinheta e vamos lá pro vídeo. Temos aqui o nosso exemplo, que de certa maneira será como um padrão para nos orientarmos. Está escrito: Anna работает в школе. Nós temos a forma do предложный падеж в школе, ou seja, v e a окончание e. Primeiro pode ser um pouquinho estranho, mas nós temos aqui uma tabela que exemplifica melhor, que nos dará uma compreensão melhor acerca deste mesmo caso. Mas antes de nós corrermos para a tabela que está bem aqui, vamos ler primeiro o exercício número 1. Read the test and write it off. Nós vamos ler o texto para nós percebermos, ok? Моя подруга Нина живет в Москве. Она учится в университете. Ее родители живут в деревне. Мать Нина работает в школе. Отец работает на ферме. Сестра Нина живет в Новгороде. Она работает в библиотеке. Perceba que as terminações de todos os lugares terminaram em ye, com a preposição v. Por enquanto ainda não falaremos da preposição na. Não sei, talvez, se o vídeo ficar muito longo não falarei hoje, mas se ficar curto então falaremos no dia de hoje, porque não adianta fazer um vídeo bem longo, carregar isso dá um baita trabalho. Então, temos aqui a tabela, não é masculino. Caso nominativo, ou seja, o primeiro caso que não muda, a primeira sastaia, o primeiro estado da palavra, se podemos falar, esse é um termo muito mais estado é que no lado, não. A palavra gorad, slavar e musei. No caso nominativo, primeiro caso, prepositional. Caso preposicional, предложный падеж, давай так говорим на русском. Предложный падеж. В городе, в словаре, в музее. Ou seja, a terminação é com E em todos esses casos aqui. Haverão outras excluções, ou seja, exceções, mas de princípio a base estabelecida é esse. В городе, в словаре, в музее. Para o feminino, escola. Para quem não tem domínio ainda dessas coisas, de como achar o feminino, masculino e o neutro, corra lá para as outras aulas e tu verás. Escola, nominativo, drevny, nominativo, preposicional, v škole, v drevny, ou seja, também mudamos as окончания por E. Neutro, pismo, v pisme, polje, v polje, não muda, porque a terminação é em ie, polje no caso, que é um campo. Então, gorod é cidade, slavar, dicionário, museu, museu, escola. É escola, mas no sentido de que lá não estuda ninguém, não é do ensino, vamos considerar ensino médio, não é? Pismo é uma carta, polje é um campo. Então, todas essas palavras, as suas terminações, no caso preposicional, предложный падеж, elas terminam em ye, ou seja, como nós lemos, город vai ser в городе, slavar, в словаре, музей, в музее, школа, в школе, деревня, в деревне, pismo, в pisme, polje, v polje. Polje não muda porque também tem terminação em ye. Então, é só nós observarmos o primeiro texto que nós lemos, exercício número 1. Vou ler rapidinho outra vez para nós percebermos. Моя подруга Нина живет в Москве. Она учится в университете. Ее родители живут в городе, в деревне, perdão pelo erro,
Jejo raditel живут в деревне, мать Нина работает в школе, отец работает на ферме, сестра Нина живет в городе, в Новгороде, она работает в biblioteca. Então, todas as terminações, quando nós queremos apresentar o caso nominativo de uma primeira forma, ela é acrescentada, nós colocamos a preposição v e acrescentamos a letra ye no fim da palavra, ok? Olha, eu não irei ler todos os exemplos, mas farei menção daqueles que acabam sendo muito pertinentes, aqueles que acabam diversificando os casos para nós termos um padrão completo, uma ideia completa do que nós estamos a tratar, ok? E tenho aqui mais um exemplo que acaba sendo muito curioso, incrível, vamos perceber ele dessa forma. Lampa стоит на столе. Nós, há pouco tempinho, nós vimos naquela tabela que a preposição usada foi v. E aqui temos a preposição usada na, o que acaba diferenciando na aplicação destas duas preposições. Então, o que é que nós iremos resumir? A preposição v é muito usada quando nós nos referimos a uma instituição ou a coisas, a um estabelecimento, a uma instituição que nós nos encontramos lá, ou seja, estamos dentro de uma instituição, por exemplo, Universität. Muitas das vezes referindo que nós estamos dentro da universidade. Eu vou colocar aqui esse exemplo, penso que já está ali. E o na, no caso, como nós temos aqui exemplo, acaba diferenciando pelo fato quando nós usamos o na, é nos referindo a um objeto que se encontra por cima de algo. Temos aqui exemplos que poderão elucidar a nossa compreensão. Kniga, exemplo, exercise number 3. No lado, model. Kniga ležит na stole. Kniga ležит na stole. Tu consegues observar a kniga, которая ležит na stole? Tipo, observas o livro que está por cima da mesa. Ele está por cima da mesa, por isso é na stole, não é v stole. V está errado, é na stole. Da kniga ležит na stole. Primeiro exemplo também tem mais um aqui. Esse é tão somente o modelo. Lampa стоит na stole. Da lampa стоит na stole. O que exatamente nos leva a entendermos é que a lâmpada está por cima da mesa. Por isso usa-se a preposição na e não v. Vou ler mais esse exemplo e outros vocês já irão com mais calma fazer em casa, porque ler todos eles acaba sendo, o vídeo vai ficar muito longo e tem muita coisa para se falar. Segundo exemplo, Slavar стоит на полке. Ou seja, o dicionário está na prateleira ou na estante, something like that. Mas é prateleira ou estante, tipo isso que tem no lado. Slavar стоит на полке. É uma pergunta. Slavar стоит на полке? Да, Slavar стоит на полке. Porque ela está por cima, ela não está dentro. Por isso nós usamos a preposição na e não v. Lembrando que v, tu percebes, é muito, de forma resumida, de primeiro dá a entender isso aqui. Que nós usa-se muito a diferença entre o v e o na, é que o v usa-se quando nós estamos dentro de uma instituição ou em lugares grandes também se usa isso, tipo v горode, v muzej, v škole, v drevni, v pismo, v polje, se usa muito v. Agora, o na é na ideia de que um objeto está por cima de algo. É mais ou menos isso, resumidamente. Agora, como na língua russa existe um montão de exceções, they call it исключения, né? Se chama-se исключения, exceções. Existem muitos casos que nós teremos que memorizar, ou seja, ter eles em mente, para que nós não possamos fazer confusão quando usar a preposição v e o na. Por exemplo, nós temos aqui uma excelente tabela que eu acho que todos nós precisamos decorar ela para que nós possamos fazer uso destas preposições de forma correta. Tem a preposição, the preposition be, e a segunda, né?
coluna e a segunda coluna, vamos falar assim. The preposition na. The preposition na. V institutie, dentro está se referir ao instituto. V universiteit. V escolhe. V classe. V grupie. V magazine. V goradie. A segunda, o na, são coisas que nós precisamos decorá-las. Senão, o bombom irá molhar, porque é quase impossível tu usares eles corretamente se não praticares, né, e decorares essas coisas. Ou seja, precisas saber disso, né, e por isso está escrito memorize. Por isso eles falam mesmo memorize, porque tu se questionares a um russo qual é a diferença, ele também terá dificuldade de explicar. Mas, de uma forma resumida, eles usam mais ou menos dessa forma. O V é muito usado para coisas que nós estamos dentro, na por cima delas. Se tu observar os exemplos ali, na stalier, era algo se referindo a um objeto que estava por cima da mesa, né? V universiteit e tak dalje. Então, vamos lá. O the preposition na. Na curse são coisas e exceções. Por isso, outra vez, reitero isso, memorize é para memorizar. Na curse, na fakultete, na urokie, na zaniatie, na seminário, na examine, na lekcji, na rynku, na ulicy, na ploshadi, na stadionie. Não sei se vocês já deram conta, mas repara aqui, para o caso da zaniatia, em vez de terminar em ie, ela termina em i. No caso da lekcja, em vez de terminar em ie, ela também termina em i. No caso da ploshad, em vez de terminar em ie, ela também termina em i. Então, anteriormente, na primeira tabela que eu vos mostrei, todas terminavam em ie. Mas existem também outros casos em que certos substantivos, assim podemos dizer, certos lugares terão outras terminações devido à zakantiania. Nós falamos em casos gerais, como por exemplo, gorad. Gorad termina com uma consoante, uma palavra masculina. Então, termina com ie, acrescentamos vgorad. Instituto também é uma palavra masculina, é só acrescentar o ie, né? Universiteit. Escola é uma palavra feminina, é só acrescentarmos o ie. Mas existem palavras que acabam mudando e seguindo uma outra regra. E iremos falar mais em frente, ok? Penso que está claro nesse caso. Essas coisas são para memorizar. Portanto, é que se tu questionares ao teu professor, certamente ele não explicará corretamente por que é na curse e não v curse. Ele vai te falar ruski zig-tag, como o nosso professor falava.